Capítulo 9. A pior dor que um ser humano pode sentir é a dor da fome. Sara só se alimentava em casa. Não tinha dinheiro para pagar um sanduíche. No horário de trabalho, a única coisa que colocava no estômago era água. A pequena não tinha nada para levar de casa que pudesse comer no meio da tarde. Então, ao voltar do trabalho, sempre a pé, a barriga ardia de fome e, ao chegar em casa, sentia o cheiro de alguma coisa que fora preparada. Com a fome que estava, logo ia à procura de algo, mas não havia mais nada. Ao perguntar para sua mãe se tinha deixado alguma coisa, ela lhe respondia: Fiz bolinho de chuva só para nós. Não sobrou nada para você, só a louça para você lavar. Mas, mãe, estou com fome, não comi nada a tarde inteira. Problema seu, não sou sua empregada. A senhora fez para Estela e para Helena e elas já tomaram café da tarde na casa da patroa e eu não tive nada para comer. Coma papel lá, não é com isso que você lida o dia inteiro? Enquanto Sara lavava a louça que elas haviam utilizado para se fartarem com as guloseimas que a mãe havia preparado, as irmãs zombavam da pequena por ter um emprego melhor que o delas e não ter o que comer. Quando Sara completou 16 anos, teve sua primeira festa de aniversário. Os amigos do trabalho fizeram-lhe uma surpresa no final do expediente, com bolo e refrigerante. Ela não acreditava que eles pudessem gostar tanto dela assim, para surpreendê-la com uma festa. Sua felicidade foi tanta que, ao chegar em casa, foi contando para a mãe a notícia. Maria, para não perder o costume, ironizou. Eles compraram o bolo porque estavam com vontade de comê-lo, ou você acha que eles queriam mesmo comemorar seu aniversário? Não se iluda, menina, ninguém gosta de você. Em setembro daquele mesmo ano, Estela casou-se com Jorge e, no mês de novembro, foi a vez de Helena se casar com Isaac. Elas eram bem novinhas, uma com 19 anos e a outra com 17 anos, respectivamente. Eli e Arlindo continuavam trabalhando na capital e já tinham constituído família por lá. Josuel estava morando em um asilo já fazia alguns anos, pois Maria não tinha condições psicológicas para cuidar de um filho adulto com deficiência visual. A casa agora ficou mais vazia. Maria não gostava de fazer os serviços domésticos. Esses trabalhos eram feitos pelas filhas, mas elas casaram e saíram de casa. Só restou a pequena Sara, consequentemente, todo o serviço ficou para ela fazer. A menina trabalhava de domingo a domingo, não tinha um momento de descanso. Mesmo quando dormia, muitas vezes era acordada pela mãe nas altas horas da madrugada para ser acusada de algo que tivesse desagradado a genitora, e ela, com insônia e por estar incomodada por algum motivo, acordava a pobre menina para brigar, xingar e atormentar. Depois de ralhar com a filha, Maria, mais aliviada, dormia, enquanto a pequena não tinha a mesma sorte. Ficava olhando para o teto até ver o dia raiar pelas frestas das telhas. Com sono e ainda cansada, tinha que se levantar bem cedo, coar o café
ir à padaria para comprar o pão e preparar a mesa. Tudo isso tomava muito do seu tempo. Comia rápido para não chegar atrasada ao trabalho, pois para ir ela tinha meia hora de caminhada. Sua pobreza não a permitia ter uma bicicleta. E nas cidades do interior, o transporte público é muito escasso, a população não tem muitas opções. Enquanto acontecia tudo isso, Maria dormia tranquilamente. Muitas vezes, Sara perdia a hora e, para não se atrasar, não arrumava sua cama. Ao voltar para casa, seu quarto estava exatamente como deixara, nem a janela Maria tinha aberto. Sara a questionar. A senhora poderia ter pelo menos aberto a janela do meu quarto para trocar os ares. A minha rinite alérgica ataca muito quando o quarto fica muito tempo fechado. Não sou sua empregada. Aliás, você é que é minha empregada. Corrigindo, empregada não, escrava. Pois empregada a gente paga, escrava não. Quem mandou você nascer mulher? Então tem que me servir e sem reclamar. E se achar ruim, vai morar nas ruas. Outra coisa, não é seu quarto, pois aqui nada é seu. Tudo aqui só lhe é emprestado, como eu já tinha lhe avisado. Então acorde mais cedo ainda para dar tempo de fazer tudo. Ou você quer que eu acorde cedo para te ajudar? Isso nunca eu vou fazer. Maria queria que a filha fosse sempre submissa. E para não ter guerra com a mãe, a menina preferia engolir sapos e serpentes só para ter alguns momentos de paz. Mas essa atitude lhe custava um preço muito alto, vindo a acarretar problemas de saúde. Muitas vezes, ao sofrer calada as agressões verbais da mãe, ficava tão estressada que chegava a ter taquicardíaca e espasmos dolorosos nas mãos e nos pés, deixando a pequena apavorada e pedindo a Deus para não sofrer um infarto. Certo dia, Sara comprou sanduíches com o seu suado dinheirinho. No seu bairro, um rapaz começou a vender cachorros quentes no carrinho laranja em forma de cão, muito popular naquela época. A pequena ouvira uns dias antes a mãe falar que, quando lhe sobrasse algum dinheiro, iria matar a sua vontade de comer esse tipo de sanduíche. A filha, muito prestativa, comprou para si, para o irmãozinho e para a mãe. Ao chegar em casa, avisou que os sanduíches estavam na mesa. Pegou o seu e foi comer na sala enquanto assistia a novela numa pequena televisão com imagens em preto e branco que a família ganhara de Estela, que não a quisera mais por ter comprado um aparelho de TV com imagens coloridas. Maria e Ezequiel também estavam na sala e não arredaram pé para ir até a cozinha e pegar os seus sanduíches. Pouco depois, Sara perguntou se eles não queriam comê-los, pois havia um para cada e teriam que comer logo, senão ficariam frios. Maria não lhe respondeu e Ezequiel ficou nervoso, pedindo para a mãe buscar para ele, pois o menino era mimado pela genitora e, mesmo sendo um rapagão, a mãe lhe dava tudo na mão, chegando até a lhe dar comida na boca quando estava com preguiça de comer.
Com a irritação do filho, Maria foi até a cozinha e, de repente, Sara ouviu as blasfêmias da mãe e foi até lá para saber o que estava acontecendo. Viu a mãe, enraivecida, rasgar os pacotes junto com os sanduíches, enquanto soltava palavrões direcionados à filha. Jogou os pedaços aos cachorros e gatos. Surpresa com a atitude da mãe, perguntou: Mãe, por que a senhora está fazendo isso? Aos berros, a mulher lhe respondeu: Quando você chegou da rua, tinha que ter levado os sanduíches até nós. Você não aprendeu ainda que tem que nos servir? Eu esperei você fazer isso, mas você não o fez. Então os sanduíches que você comprou com seu dinheiro viraram comida de cachorro. Quando as irmãs iam em casa, era um falatório geral entre elas e a mãe. Sara ficava lá no seu cantinho, sempre fazendo crochê, pois em qualquer horinha vaga que tivesse, era obrigada a fazê-lo. Ela queria estar na roda das mulheres de sua família, conversando, rindo com elas, mas isso era impossível, pois não era bem-vinda. Então, a infeliz ficava só na companhia da solidão. Com as mãos trabalhando nos panos de pratos, a mente divagava nos sonhos de uma vida feliz, até ser despertada para a dura realidade ao ouvir as irmãs e a mãe falarem dela sem preocupação nenhuma se estivesse ouvindo. Falavam alto, mesmo assim parecendo que queriam mesmo que ela ouvisse suas chacotas. Sara, muito esperta, percebera que era sempre o centro das atenções de forma negativa de sua família. Aquele pano de prato que não era vendido, que ficava rolando por vários domingos na banca da feira, Maria dava para Sara guardar para o seu enxoval. Naquela época, todas as moças começavam a preparar o enxoval assim que viravam mocinhas. Então se comprava um móvel chamado maleiro para essa finalidade e, aos poucos, iam guardando peças para cama, mesa e banho. Sara tinha o maleiro, mas já estava velho, pois fora comprado para Dolores, sua irmã mais velha, e até chegar a ela, sem cuidados, já estava bem gasto. Ela não tinha muita coisa para o seu enxoval, pois não tinha dinheiro nem para comprar roupas novas para ir trabalhar. Usava roupas que as irmãs não queriam mais ou comprava roupas bem baratinhas em várias prestações, escondido da mãe, para que não percebesse que faltava dinheiro do que entregava para ela quando recebia o pagamento. Não demorava muito tempo que Maria tinha dado o pano de prato para Sara e ela pegava de volta para dar para uma das meninas, dizendo que ia ser mais útil para suas filhas do que para ela, pois não havia se casado ainda e talvez nunca casasse por ser o pior ser humano da face da terra, sendo assim, nunca iria atrair um homem que pudesse querer casar-se com ela. Sara ficava chateada, pois era ela que fazia crochê com muito capricho nos panos de prato e não recebia nada pelo seu trabalho, enquanto suas irmãs, que nada faziam, eram presenteadas. Capítulo 10. A pequena teve alguns namoricos. Nada sério, pois, com medo da mãe, nunca levava o rapaz para conhecer a família, nem mesmo dizia onde morava para evitar que talvez o moço fizesse isso sem seu consentimento.
Então, a mãe nunca sabia se a filha estava namorando, até alguma vizinha fofoqueira contar que viu a menina na companhia do namorado. Com essa informação, Maria atazanava a vida da infeliz, dizendo que, se a menina estivesse tendo um caso com algum homem, iria arrancar-lhe o couro e depois jogá-la na rua, pois não ia querer uma puta morando em sua casa. E completava: Você acha que algum rapaz vai levar você a sério e se casar com você? Com tantas mulheres no mundo, ele vai escolher justo você? Você não é nada, menina, não vale nem o que come. Quando as irmãs estavam por perto, entravam no assunto e a ridicularizavam, dizendo: Todo mundo diz que Sara é a mais bonita de nós. Olha, nós casamos e ela nem namorado tem. Maria continuava o assunto falando que Sara tinha que se conformar em ser só, pois nunca iria constituir família. E ela ia sair ganhando com isso, pois ia ter para sempre uma escrava à sua disposição. As mulheres aproveitavam o ensejo para humilhar a pequena, falando que não iria conseguir um marido por ter as pernas feias. Seu andar parecia de uma cobra rolando ao chão e que até tinham vergonha de estar na sua companhia em algum lugar com outras pessoas, pois ela chamava a atenção não por ser bonita, mas por seus defeitos. E a mãe reiterava que, se ela mesma tivesse as pernas tão feias como as de Sara, só iria sair às ruas com saias ou vestidos que arrastassem ao chão, assim cobririam tanta feiura. Longe delas, Sara chorava por tantas desventuras familiares, mas, mesmo com tanta tristeza, conseguia manter sua autoestima. No fundo do seu ser, algo de bom acalentava seu pequeno coração tão ferido e dilacerado. Não perdia a esperança de um dia tudo melhorar. Sabia que era bonita. Ao olhar-se no espelho, via uma boa imagem de si mesma. Mas existia o outro lado da moeda. Os traumas eram tantos que, algumas vezes, nem conseguia se olhar no espelho. Achava que era a moça com mais defeitos que alguém já tinha visto. Seus dias eram assim. Um dia se achava bela e no outro, um monstro. Sara era uma daquelas pessoas que aparentava sempre estar de bem com a vida. Nunca falava de suas aflições para ninguém. Todos nem imaginavam o que passava no seio de sua família. O convívio com os amigos e conhecidos era muito diferente ao de casa. Suas conversas geralmente eram bem-humoradas. Gostava de contar piadas. Era extrovertida e até espivitada, com certa timidez. Mas era rápida de raciocínio nas respostas mirabolantes, dando assim um charme em seu jeito travesso de ser, provocando nos amigos muitas gargalhadas. Assim sendo, na escola ou no trabalho, não lhe faltavam ouvintes quando a menina falava de alguma coisa que lhe acontecera ou um sonho que tivera. Era muito conversadeira, falava pelos cotovelos. Mas, ao retornar ao lar, voltava a ser a pequena e infeliz Sara. Sua família nunca a conhecera de verdade. Sua mãe só conseguia enxergá-la
como o fruto do seu ódio, e seus irmãos a viam através do olhar da mãe. Nenhum deles conhecia a verdadeira Sara. Os amigos, sim, a conheciam. Viam uma Sara risonha e até humorista. Alguém, porém, notou a tristeza em seu olhar. Um amigo apaixonado de sua classe, que não tivera sucesso em chegar até o coração da pequena. Ela só quis mesmo a sua amizade e por aí ficou. Percebendo que a amada ria com os lábios e esse sorriso não chegava aos olhos, indagou: Você tem algum segredo, mesmo que você seja tão brincalhona? Seu olhar é triste. Por quê? Depois de se recuperar do susto pela pergunta inesperada de Paulo, pois achava que ninguém nunca perceberia sua infelicidade, mudou de assunto. Sara tinha poucos amigos, mas aos poucos que tinha eram de uma amizade fiel. Mais que isso, era uma amizade acolhedora. Ela frequentava a casa das amigas e, consequentemente, ficava amiga das mães e irmãs das amigas. Muitas vezes, algumas dessas mães elogiavam Sara, dizendo: Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Você é trabalhadora, estudiosa e muito educada. Dá para ver que você não dá dor de cabeça para sua mãe. Você é um exemplo de filha. Ao ouvir isso, o coração de Sara doía, o nó na garganta apertava, pois ela sabia muito bem que sua mãe jamais teria esse sentimento por ela. Então, com seu sorriso tímido, agradecia o elogio. Ou acontecia de, nas conversas engraçadas de Sara com os amigos de classe, alguém lhe dizer: Sara, você deve ser a irmã mais querida e a filha mais mimada. Engraçada do jeito que você é, na sua casa deve ter risada o dia inteiro. Para muitos, esse seria um elogio normal, mas no caso de Sara, era mais uma punhalada em seu pobre coração ferido. Só ela sabia o que se passava em casa. Doía mais ainda saber que sua própria família não a conhecia como os amigos que a conheceram havia tão pouco tempo e já conheciam a verdadeira Sara. Chegou a época da formatura do ensino médio da turma de Sara. Para muitos, eram dias de alegria e confraternização com suas famílias, mas para a pequena, dias de muita tristeza. Quando Sara adentrou a igreja para a missa de sua colação, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver que não havia ali ninguém de sua família para prestigiar este momento tão importante na vida de um ser humano. Para assistir à missa, a menina sentou-se entre os amigos de classe e, nesse momento, sentiu-se muito acolhida e até amada. Sentimentos os quais normalmente as pessoas comuns não valorizam. Não é que elas não queiram valorizar, é que não se dá valor àquilo de que não sentem falta. Para Sara, a presença dos amigos junto a si foi de uma importância muito grande. Foi como chover no deserto. Cada grão de areia absorve cada partícula de água sem desperdiçar.
Os amigos não perceberam, mas Sara valorizou cada minuto que ficou junto deles, como se fossem um copo de água fresquinha oferecido a um sedento. Em nenhum momento Sara esqueceu que aquela turma nunca mais iria se encontrar. Cada um ia seguir seu caminho, uns iam trabalhar, outros iriam cursar uma faculdade e ela também iria continuar com a sua vida. Não iria para a faculdade. Não é que não quisesse, pois ela queria muito continuar com os estudos, mas seria impossível manobrar a mãe para deixá-la ir para uma cidade vizinha cursar psicologia. Os últimos 3 anos foram muito árduos para a adolescente reivindicar apenas o seu direito de estudar e agora não tinha o apoio de ninguém para ingressar no meio acadêmico, pois os tios sabiam da educação rígida que Maria exercia sobre os filhos, que se faziam de ouvidos moucos para os sonhos da sobrinha Sara. Então, esse sonho teria que ser adiado. Na outra noite foi sua colação. Cada aluno recebeu, junto com o canudo, uma rosa que teria que ser dada para a pessoa mais importante de sua vida. Sara olhou para os lados e viu os filhos oferecendo a rosa às mães, em agradecimento pelo seu apoio, carinho e proteção. A pequena percebeu que as mães chorosas abraçavam os filhos. Sara sentiu novamente o nó em sua garganta e lágrimas indesejadas vieram aos olhos. Em meio à multidão, procurou pela mãe, não conseguiu avistá-la. Lembrou-se que mais cedo sua mãe lhe avisara que talvez não fosse, porque não era um evento importante para que ela se desse ao trabalho de sair de casa. Então Sara não poderia contar com a sua presença. De repente, olhou para trás e viu Dolores, que viera dar-lhe um recado da mãe para que a pequena não chegasse tarde em casa após o jantar de confraternização. Sara ficou feliz ao saber que a mãe e a irmã vieram lhe prestigiar e logo foi ao encontro dela, que já estava na porta de saída. Entregou-lhe a rosa. Maria a pegou com seu olhar de despeito. Sara tentou um abraço e a mãe, mais rápida, lhe deteve com a mão. A pequena recuou com o rosto queimando de vergonha e torcendo para que ninguém tivesse visto seu vexame. O álbum de Sara ficou incompleto, pois a família não estava lá. Maria e Dolores saíram tão logo após o término que a pequena nem teve tempo de convidá-las para posarem para as câmeras dos fotógrafos. Sara já tinha tido a desventura de Maria recusar seu abraço antes. Esse episódio aconteceu alguns anos atrás, quando o avô paterno faleceu. No cemitério, ao descerem o caixão, Maria se emocionou com a partida do sogro, que por anos cuidou na sua velhice, por ser a parente que morava mais próximo. Os filhos do velhinho moravam todos na capital, por isso eles remuneravam Maria para prestar-lhe o serviço de cuidadora do pai. Ao notar que a mãe tinha os olhos marejados de lágrimas, Sara, muito prestativa, veio-lhe confortar com um abraço. Ao perceber a intenção da filha, Maria, mais que depressa, colocou a mão sobre o peitoral da filha, retendo-a antes que ela lhe abraçasse. Com a atitude grosseira da genitora, Sara percebeu que a mãe não suportava também
seu contato físico. A pequena se sentiu tão humilhada e desprezada pela própria mãe e com tanta vergonha das pessoas que foi chorar sozinha, bem longe dos olhos alheios.